Dale bacana, tudo beleza com vocês? Vamos continuar a saga da genética, tá certo? Está faltando só um pouquinho para terminar, mas já estamos terminando, certo? Para dar continuidade de biologia do terceiro ano. E aí a gente vai falar hoje de determinação sexual, certo? Não confunda, quando a gente fala de sexo, pelo amor de Deus, não estou falando aqui e nem vou falar de relação sexual. Estou falando sobre sexo. Sexo é masculino e feminino, constituições biológicas, tá certo? Então não confunda. Vamos se ligar. Primeiramente, existem tipos de espécies quanto a essa questão de sexo. Vão existir, deixa eu me encaixar por aqui, certo? Pronto. Vão existir as espécies monoicas, tá certo? Monoicas e as espécies dioicas. Espécies monoicas, elas estão dotadas, tá? Elas têm dotadas de ambos os sistemas reprodutores. Certo? O que você conhece por hermafrodita. Deixa eu botar os pontinhos aqui. Hermafrodita. Já as espécies dioicas, elas não têm ambos os sistemas reprodutores. O indivíduo ou ele tem um ou ele tem um outro. Então aqui possuem apenas um sistema reprodutor no indivíduo, tá certo? Então aqui nas espécies dioicas vão existir os indivíduos machos e as fêmeas. Monoicas, hermafrodita. Embora, certo? Na nossa espécie, em espécies animais, muitas vezes o hermafroditismo ele está relacionado a uma, como é que eu posso dizer, a uma atrofia de um dos sistemas, certo? No caso da espécie humana, o hermafrodita, ele vai ter os dois sistemas reprodutores, mas um desses é atrofiado, certo? Então, cuidado, existem espécies de hermafroditas que conseguem ter os dois sistemas bem definidos. No caso das minhocas, as plantas, certo? Tem sistemas reprodutores, ambos dependendo da planta, obviamente, tá certo? Então vamos lá. A gente vai começando a entender o seguinte: como é que esse sexo nos animais é definido? Na maioria dos animais, o sexo é definido pela constituição cromossômica, que a gente chama de cariótipo, a quantidade lá de cromossomos que tem em cada espécie, certo? Então veja só para a gente lembrar um negócio aqui. Tá uma célula, tá? Bem mal feita, parece um ovo a célula. Tá aqui dentro dela um negocinho aqui, que é o seguinte: essa célula dentro do seu núcleo, ela tem a sua constituição, seu material genético, que a gente chama de DNA. Tranquilo? Esse DNA, ele vai se condensar, se enrolar em torno de si mesmo, um processo que a gente chama de condensação, tá? E em dado momento, ele vai formar uma coisa chamada cromossomo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo. Cada espécie, tá, tem uma quantidade definida de cromossomos. E isso muitas vezes é o que diferencia as espécies, tá? O cromossomo, ele tem dois tipos, tá? No caso da nossa espécie, nós temos células que formam o nosso corpo, células somáticas, as quais a gente chama de diploide, e temos células reprodutivas, os espermatozoides e os óvulos, que a gente chama de células haploides. Por que diploide, professor?
porque a célula diploide ela tem o dobro de cromossomos. Na nossa espécie, as células diploide têm 46 e as células haploides 23. Tranquilo? Desses 46 cromossomos, eles estão divididos em autossomos, tá? Que são cromossomos os quais têm genes relacionados com as características corporais, e a gente tem os cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais. Tá certo? Certo? Que eles podem ser chamados de alossomos também. Alossomos. Deixa eu ver se eu coloco aqui embaixo o nome. Alossomos. Beleza? A gente vai focar neles, porque o que a gente focou nas outras aulas nos autossomos, as características corporais. Aqui nessa a gente vai focar nos cromossomos sexuais. Tranquilo? Vou passar um traço aqui e a gente vai começar. Seguinte, veja. Determinação sexual se baseia em alguns sistemas de determinação. Quais são esses sistemas de determinação? Deixa eu puxar aqui em cima. Sistemas de determinação. Deixa eu ver se cabe no vídeo a palavra determinação. Coube mais ou menos. Determinação sexual. Tirar essa música daqui. Então veja bem, o primeiro sistema que a gente vai abordar, tá? O primeiro sistema é o sistema XY, que é o sistema que vocês mais conhecem. Dentro desse sistema XY, vou dar como exemplo aqui o ser humano, tá certo? Acontece também em alguns insetos, outros mamíferos, tranquilo? Nesse sistema XY, a gente vai ter o seguinte: macho, o macho, ele tem uma constituição cromossômica. Nossas células têm 46 cromossomos, dos quais 44 deles são autossomos e os dois últimos, eles são cromossomos sexuais. No caso do macho, X, Y. Já a fêmea, ela vai ter os mesmos 44, tá certo? Mais 2 cromossomos sexuais, X. Tranquilo? Aí vem o seguinte, por isso que diz que o macho é XY e a fêmea é XX, porque só está se baseando nos últimos 2 cromossomos. Tá? Aí vem o seguinte: a fêmea, ela tem a capacidade de liberar gametas, tranquilo? E esses gametas são chamados de óvulo. O óvulo, ele não tem 44, ele não tem 46 cromossomos, eles têm 23, certo? Desses 23, vão ter 22 autossomos, mais um só, que é a metade, um cromossomo sexual X. Já o macho, ele libera 2 tipos de espermatozoide. Com 22 autossomos, mais um cromossomo sexual X, e o outro com 22 cromossomos, mais um cromossomo sexual Y, certo? Se este bendito aqui, fecundar o óvulo, tá? Vou colocar aqui, ó, letra A, tá bom? E se este aqui fecundar o óvulo, vou colocar a letra B, vamos ter indivíduos diferentes. Então, no caso A, 22 com 22, 44, X com X, X, X.
O indivíduo daqui de cima é uma mulher. Este indivíduo aqui é uma mulher. Aqui. Mulher. Já se for o caso de 22 com 22, 44. X com Y, XY. O indivíduo daqui vai ser um homem, um macho. Essa espécie. Perceba o seguinte: o homem ele consegue produzir dois tipos de gametas, um com cromossomo X e o outro com cromossomo Y. Então a gente chama ele de sexo heterogamético. Heterogamético. Ui, meu Deus, deu ali, deu. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né? Pronto. Deixa eu ver se ficou melhor. Ficou melhor. Pronto. E a fêmea, como ela produz apenas um tipo de gameta, ela é o sexo homogamético. Tranquilo? Tem uma característica aqui nesse sistema XY que é muito bacana. Nos mamíferos, de maneira geral, a determinação do sexo masculino ela depende de um gene em especial. Esse gene ele é chamado de SRY, que é a sigla para Sex Determined, eu acho que eu falei o inglês mais ou menos, tá? Determined Region Y, região determinadora do sexo, Y. Se eu não me engano é isso. Péssimo para traduzir. Esse SRY ele induz a formação dos testículos. Induz a formação dos testículos. Tá? E essa indução da formação dos testículos, tá? Ela vai induzir a formação dos hormônios, tá? Os hormônios andrógenos, principalmente a testosterona. Vai fazer com que nós tenhamos as nossas características, as características masculinas. Tranquilo? E é a formação de todo o sistema reprodutor. O segundo sistema é o sistema X0. Sistema X0. Acontece em alguns insetos, tá? Vou dar um exemplo aqui do gafanhoto. Exemplo do gafanhoto, que é o seguinte: um macho, deixa eu ver se cabe aqui no vídeo, um macho, ele tem uma constituição cromossômica, um cariota, de 22 cromossomos autossomos mais um cromossomo X, um só. Já a fêmea, ela vai ter 22 cromossomos autossomos mais 2 cromossomos sexuais X. O macho vê um cromossomo faltando. Por isso que é X0, porque esse zerinho aqui indica a ausência de um cromossomo sexual, certo? O macho, da mesma forma que acontece no XY, ele produz, tá? Deixa eu colocar aqui, um espermatozoide com a metade dos cromossomos, 11 autossomos mais um cromossomo sexual X, mas ele também produz um tipo de espermatozoide apenas com 11 cromossomos, sem o cromossomo sexual.
Já a fêmea produz apenas um tipo de gameta, que é o óvulo. O óvulo, deixa eu apagar aqui. O óvulo com 11 cromossomos autossomos mais um cromossomo sexual X. Se este indivíduo aqui fecundar a fêmea, este gameta, tá? Vou botar aqui, ó, A, vai se formar um tipo de indivíduo, e se este aqui fecundar a fêmea, forma-se um outro tipo de indivíduo. O indivíduo A, deixa eu ver se cabe no dedo do vídeo. Indivíduo A, acho que sim. O indivíduo A, ele vai ser 11 com 11, 22. X com X, XX. Você já viu que o XX aqui é a fêmea. Tá? E se for o B, deu ali embaixo, 11 com 11, 22. Porém, este aqui não tem um cromossomo sexual, então fica apenas um X, que é o macho, o gafanhoto macho. Tá? Como acontece neste caso aqui do XY, a fêmea homogamética, é o indivíduo homogamético, e o macho, o indivíduo heterogamético, porque produz dois tipos de gameta. Tranquilo? Próxima aula a gente continua determinação sexual com os outros sistemas, tá bom? Cheiro na criança, cheiro na família. Não esquece de dar o like, não se esquece de se inscrever no canal. Estuda miséria!